Vamos lá, vamos juntos, presta atenção aqui, se liga aqui que é importante, hein? Aprendemos muito pouco sobre uso capião. Professor Júlio, dá para fazer um curso muito avançado, uma pós-graduação em uso capião? Dá, porque é muito assunto, é muita informação, é muita responsabilidade, é muito conhecimento. Infelizmente aprendemos 3 espécies de uso capião na graduação e aprendemos errado ainda, hein? Errado, muitas informações equivocadas. E hoje está cheio de figurinha, né, que se autotitula especialista, você vai ver, nem ação no nome tem uns gatos pingados falando que sabe fazer, o que não quer vender é curso. E é caro, hein, gente? É caro. Regularização de imóveis, grandes honorários, isso, aquilo. Não ensina é porcaria nenhuma. O ensino está no... Infelizmente, ensina o que está da forma mais fácil ali na graduação. Uma revisão da graduação é muito pouco. Então vamos aprofundar nossos estudos, tá bom? Eu quero falar com você, então nós temos 36 espécies de uso capião, temos 3 procedimentos. Para fazer uso capião, nós precisamos ter 3 pressupostos, posse, mas pacífica nos nomes, senão não dá para fazer uso capião. Chega de aventura, hein? Chega de aventureiro vendendo curso, eu aguento mais, meu Deus do céu. É gente para todo lado querendo vender curso, tá chato, já deu, né? Outra coisa, curso, promete dinheiro, prometer dinheiro cai fora, é picareta, você está dando dinheiro para o golpista. Para com isso, grandes honorários, poucos honorários, isso é brincadeira, né? Vamos embora, eu fico doido com isso, fico doido. Vem comigo aqui, olha só. Quando nós falamos de uso capião, nós temos sim várias espécies importantes que nós podemos usar, como uso capião de vício registral, uso capião paroquial, uso capião publiciano. O que é uso capião publiciano? O cliente perdeu a oportunidade de fazer uso capião. Ele não fez, falta de dinheiro, falta de orientação, e ele perdeu a posse. Mas o direito de uso capião dele não fica perdido. Não é jogado fora. Os 20 anos que ele ficou na posse, 15 anos, ele, ela, eles, você pode fazer uma ação publiciana para recuperar esse imóvel. E o nome pode ser ação publiciana ou uso capião publiciano. Então nós temos meios interessantes, tudo isso que a gente quer trabalhar aqui na pós, quer trabalhar no curso com muito carinho. Quando eu falo do uso capião, a participação do MP, ela é necessária. Ela é obrigatória no uso capião. Mas, professor Júlio, com o novo CPC não é mais obrigatória. Não, dá nulidade, nós temos boas teses de nulidade. Então, no uso capião, eu sempre vou pedir a citação do último proprietário que conste na matrícula, ou seus respectivos herdeiros. Eu vou pedir no uso capião a citação dos vizinhos, lado direito, lado esquerdo de fundos, alguns estados a citação frontal, legal? Lembrando que vizinho é tabular, aquele que tem um registro, não é o que mora do lado, mas não tem um registro. Cuidado, muitas vezes se empolga muito em querer achar o vizinho, mas muitas vezes o cartório vai nos fornecer essa informação. As manifestações, União, Estado, Município, ambos, os 3, né, devem se manifestar no uso capião, mas não podemos esquecer de pedir a manifestação do MP, que também é necessária, é essencial essa manifestação do MP, tá? Nós precisamos da manifestação do MP até para que a gente consiga depois, não ter dor de cabeça, ganhando ação, não ter dor de cabeça do cartório negar o registro. Tem muita coisa que a gente não dá valor, mas depois lá na frente nós vamos ter dor de cabeça. Se eu deixo de pedir a manifestação e o MP deixa de fazer a manifestação, eu já arrumei sarna para se coçar. Por quê? Porque lá na frente, se eu ganhar o uso capião, eu vou ter dor de cabeça para conseguir fazer o registro. Então, cuidado, tá? É muito importante que, de fato, eu consiga a manifestação do MP. A manifestação do MP, ela é necessária. Ela é necessária porque, de fato, gera negativa do registro. Na prática, gera negativa do registro. Então, nós precisamos tomar cuidado, tá? Quando eu falo do MP, o Ministério Público é um órgão público, geralmente estatal, o que atribui, né, de fato, dentro de um Estado democrático de direito, a apresentação dos interesses da sociedade mediante o exercício. Essa é a função do MP. Se a gente falar da função, o Ministério Público ele é responsável perante o Poder Judiciário pela defesa da ordem jurídica e dos interesses da sociedade e pela fiel observância da Constituição Federal e também das leis, né? Como o Ministério Público atua no processo de execução, de fato o órgão do Ministério Público ele fiscaliza a execução da pena e da medida de segurança. Então nós temos uma atuação muito conhecida do Ministério Público dentro do âmbito criminal. Dentro da esfera criminal nós temos uma atuação ampla, forte do Ministério Público. Isso no criminal. Quando eu falo do civil, o Ministério Público vai aparecer sempre que tenha interesse menores, incapazes, no caso de divórcio, separação, ações de alimentos, exoneração de alimentos, revisão de alimentos. Sempre nós vamos ter a posição do Ministério Público, o parecer, a manifestação
E na ação de uso capião, por mais que seja uma ação de cunho imobiliário, de direito imobiliário, também essa participação é necessária e obrigatória. Quando você pergunta para mim, professor Júlio, o que é o Ministério Público, quais são as suas funções principais? O Ministério Público é a instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático de direito e dos interesses sociais individuais e disponíveis. Essa é a grande função do MP, por isso ele aparece também em situações de incapaz, índio e também da propriedade em si, no caso do uso capião, a forma originária de adquirir propriedade. Outra pergunta que é feita também, professor Júlio, quando se deve procurar o Ministério Público? Na verdade, algumas ações, essa procura, o pedido de manifestação é obrigatório. No criminal, sem dúvida nenhuma, ele é acusação, e na cível, nos casos de família, e também de uso capião também, algumas ações públicas também. Então nós temos vários regramentos que exigem a manifestação do MP, a presença do MP ela é indispensável para muitos processos, inclusive no uso capião, e quando o processo tratar de assunto e que haja interesse público ligado à qualidade de uma das partes ou de natureza da questão, direitos sociais, individuais, disponíveis, difusos, coletivos, nós temos que ter a presença obrigatória do MP. Outra pergunta que foi feita, quais são os serviços do Ministério Público? O Ministério Público tem o atendimento ao cidadão, a autenticidade de contra-cheques, a avaliação de acessibilidade, a carta de serviços ao cidadão, pesquisa de satisfação de serviços, serviço de informações ao cidadão, sistema de ouvidoria, o Ministério Público também tem, então nós temos toda uma linha. Quem deve procurar o Ministério Público? Então, todo interessado, autor de uma ação que a demanda exige, o uso capião é uma delas, né? Agora, no âmbito criminal, eu posso fazer denúncia ao Ministério Público. Que tipo de denúncia pode ser feito no Ministério Público? O Ministério Público, no âmbito criminal, que é outra coisa, outra história, é o órgão responsável pela defesa, sim, no âmbito civil, dos interesses sociais e coletivos, também interesses sociais de forma a garantir a cidadania em uma sociedade, mas no âmbito criminal é a acusação, né, gente? É a acusação. Então, de fato, o Ministério Público exerce uma função primordial lá no direito penal. Quando eu falo Ministério Público, tem o Ministério Público Estadual, tem o Ministério Público Federal, tem o Ministério Público do Trabalho, então nós temos aí as divisões, né, a hierarquia do Ministério Público. Então, é importante conhecer essa hierarquia. De fato, nós temos a Procuradoria, então tem aí muitas questões a serem estudadas. O Ministério Público é um órgão, em regra, não uso capião comum, né, não uso capião estadual, vamos dizer assim, para ficar bem didático. O Ministério Público ele atua de forma a dar parecer, vai responder a manifestação, só isso. Normalmente o Ministério Público fala que nada tem a declarar. Já vi diversas situações, o uso capião coletivo, o Ministério Público costuma verificar, perguntar por que está sendo feita uma ação coletiva, por que está sendo feita uma ação de uso capião em nome da associação, isso costuma acontecer. Pessoa jurídica, isso acontece. Porque não foi feito talvez uma regularização através de REURB, então pode existir perguntas, quesitos, mas normalmente o Ministério Público a resposta é negativa, nada se opõe. Essa é a resposta do MP em sede de uso capião. O Ministério Público, em relação ao Estado, é um órgão de Estado independente dos poderes executivo, legislativo e judiciário, então é importante deixar claro isso. E o Ministério Público do Estado de São Paulo é uma unidade estadual, né, da instituição, assim como outros estados também. Então nós temos essa importância. Quando eu falo da hierarquia do MP, eu preciso saber, em relação ao Ministério Público, o primeiro nível é do Procurador da República, né, o primeiro nível, designado para atuar junto aos juízes federais e aos tribunais regionais eleitorais, onde a Procuradoria Regional da República não tiver sede. Então essa é a regra. O segundo nível da carreira, o segundo nível de carreira é do Procurador Regional da República, que atua junto aos tribunais regionais federais. Isso no Ministério Público, estamos falando do Ministério Público Federal, né? Então isso é importante. Quais são os cargos do Ministério Público? Nós temos o Procurador de Justiça, Procuradores do Ministério Público da União, Procurador da República, Procurador do Trabalho, Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, temos advogados da União, Procurador da Fazenda, Procurador do Estado, tá? Então, mas dentro dessa linha, Procuradoria é separada, né? Nós temos, chamamos de Procurador na linha do Ministério Público Federal, então isso é importante também. Qual que é a estrutura do Ministério Público? O Procurador-Geral, Procuradorias Regionais, Conselho Superior, Câmara de Coordenação e Revisão, e aí tem a Corregedoria Geral e a Ouvidoria e o Colégio de Procuradores, tá? Então, importante também bater um papo sobre isso. Em regra, então, nós temos que ter, sim, a manifestação do MP em sede de uso capião, na ação de uso capião, tá? Isso é importante também, tá bom?
Tem mais aula, vai perder, fica aqui comigo, um beijão para você. Só alegria, hein? Vamos juntos, vamos estudar, vamos evoluir, estuda que a vida muda.